Fala aí, pessoal, tudo certo? Aproveitando este domingo, dia 12 de outubro, né? Que não tem muita coisa, o Santos treinou hoje ou treinou ontem, sei lá. Divulgou até que o Rincon teve um probleminha na panturrilha, o Vitor Hugo voltou a treinar com bola e tal. Nada muito inovador, né? Nada que não falamos também, então não tem realmente nenhuma atualização assim. Aproveitei para puxar um tema aqui, já que hoje a Vila Belmiro completa 109 anos, né? Uma data histórica, não é redonda, né? Igual, por exemplo, quando teve 100 anos, fez um amistoso lá contra o Benfica, né, e tal. Mas o Santos até produziu um vídeo bem legal, né? Que o seu Pepe, o Léo, o Neymar, o Giovani falam ali um pouquinho sobre a Vila, as suas trajetórias, enfim. E aí eu falei, pô, acho que vale um tema legal. Vou falar aqui um top 10 de 10 jogos que me marcaram na Vila Belmiro, que eu estive lá, né? Jogos que eu estive em loco, né? Que eu quero dizer. Não necessariamente só vitórias, tá? Mas também por outros motivos que eu vou explicar, né? E em que pese, tá? Eu sei que a Vila tem lá os seus problemas hoje, especialmente estruturais, né? Muita gente, por exemplo, fala muito que o Santos precisa ter uma arena, não só a questão da arena em si para ser maior, mas digo em estrutura mesmo, né? Tipo, um banheiro melhor, tal, lugares melhores, enfim. Eu sei que hoje o público no futebol também mudou um pouquinho, né? Enfim, então eu entendo tudo isso, mas realmente não dá para negar que é um estádio histórico onde o Santos fez grandes exibições e tem grandes títulos e tudo mais, assim como tem outros estádios também. Eu detesto quando alguém vem desmerecer a Vila só de graça, ou para falar, precisa jogar em outro lugar, quando vários outros estádios também têm problemas estruturais iguais. Mas é papo outro dia, apesar de eu entender, óbvio, a necessidade do Santos ter um estádio mais modernizado, um estádio maior também. Pode ser a Vila atualizada, pode ser outro, né? Não é o assunto do vídeo. Só queria pontuar bem, porque eu tenho certeza que mesmo pontuando vai chegar algum desavisado e falar, essa Vila não presta e não sei o quê. Então, fazer o quê, né? Quis pontuar isso antes. Antes de eu citar aqui, deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal. Esses dias de data FIFA é muito ruim a audiência mesmo pra gente. O pessoal larga de vez, até porque não tem muita notícia, eu entendo. Mas então, dá essa moral, deixa o like aqui embaixo, é de graça. Se inscreve no canal, também é de graça. Se quiser se tornar membro também, ajuda ainda mais. Já não é de graça, mas ajuda ainda mais. Mas só o like e a inscrição já tá ótimo, beleza? Vou começar citando 3 jogos fora, tá? 3 jogos extras. E depois eu falo meu top 10 e eu vou explicar o porquê. O primeiro é em 2009, Santos 9-0 na Universidade Autônoma do Paraguai. Eu estou digitando só para olhar a data aqui que eu anotei aqui, que foi a final daquela Libertadores feminina, né? O primeiro título do Santos da Libertadores feminina. A Vila estava bem cheia, eu lembro que eu estava lá e foi, talvez tenha sido o primeiro título que eu vi ser conquistado na Vila mesmo, eu estando lá, né? Óbvio que eu digo. Pode ser, não sei. Mas enfim, o Santos fez 9-0. Era a primeira edição da Libertadores Feminina, o Santos depois ganhou mais uma ainda. Foi um massacre completo. O jogo foi bem legal, foi um clima de festa mesmo, e 9-0. Pô, o time do Santos era realmente muito bom. Tinha a Marta, a Cristiane, tinha a Kathleen, que está aí até hoje ainda. Enfim, tinha um elenco bem estrelado. E ganhou fácil, conquistou aquele título. Um dia muito legal. Outro, que não é do masculino também, é o título do Sub-20, do Campeonato Paulista Sub-20 de 2022, né? O Santos tinha vencido o Corinthians na ida, na volta, na Vila Belmiro, com gols do Miguelito e do Vitor Michel, talvez? Acho que foi o Vitor Michel. O Santos empatou com o Corinthians em 2-2, mas, de novo, porque tinha a vantagem por 2-0, conquistou o título. Uma festa bem legal, a Vila lotada também. Muito bom aquele dia. Depois ainda, talvez tenha sido uma das primeiras entrevistas que eu fiz, assim, trabalhando já, porque eu tinha me formado em 2020 e só consegui começar a trabalhar ali em 2022. Foi bem legal esse dia. E esse sim do masculino profissional. Depois os outros 10 são do masculino profissional, mas esse é uma derrota, talvez a única. A única que eu vou citar, talvez não é a única mesmo. Uma derrota para o Botafogo do Brasileirão de 2013, Santos 1, Botafogo 2. Por quê? Aquele jogo me deu muita raiva, mas foi muito legal ver o Seedorf jogar. Pô, o Seedorf jogou pra caramba. Eu acho que ele nem fez gol aquele dia, não deu assistência nem nada. Eu vou até ver aqui. Mas ele jogou muito, sabe? Ditou o ritmo do Botafogo. E, pô, era um cara que eu sempre via pela televisão, né? Pô, jogando lá no Milan, especialmente. E aí, caraca, eu falei, pô, bom demais. Ele jogou muito mesmo. E
O Santos, eu acho que tava, naquela altura, o Santos tava 1 ano invicto na Vila, alguma coisa assim, tipo, tava com uma invencibilidade bem longa mesmo. Enfim, acabou perdendo, mas foi bem legal ter visto um cara tão bom assim, né? Pronto, dito isso, agora o top 10, de verdade, né? O primeiro, um 10º lugar, um simples Santos 2, Guaratinguetá 0, pelo Campeonato Paulista de 2009, primeira rodada, que aconteceu dia 22 de janeiro de 2009. Kleber Pereira fez os 2 gols, finalizando muito bem, uma bela finalização. Até hoje eu lembro que ela fez um arco a bola, eu não sei se o zagueiro desvia, mas ele... É que eu ia colocar as imagens, tá? Mas 2009 é muito ruim as imagens mesmo que tem, mesmo sendo do Globo Esporte direto. Procurem aí depois, mas é um 2-0 com 2 gols dele. Esse é o primeiro, a bola faz um arco assim, entra no canto do goleiro. E o outro é do Kleber Pereira de cabeça, né? Cruzamento para a área. Mas foi bem legal. E até porque eu tinha uma expectativa naquele ano, porque o Santos tinha contratado o Lúcio Flávio, né? Eu gostava pra caramba do Lúcio Flávio para ser o nosso camisa 10. Não jogou nada aqui, né? É bem verdade. Acabou sendo... Ficou nem 15 jogos, nem 20, sei lá. Não jogou porcaria nenhuma. E eu tinha esperança aquele ano. Eu falei, não, esse ano dá pra gente brigar por título. Chegamos até na final daquele Paulista, né? Mas não deu nada. Foi 2-0, 2 gols do Kleber na estreia do Paulista da competição. O 10º lugar, tá? De trás pra frente. O 9º lugar é o Santos e Coritiba em 2013, isso. Dia 21/7 de 2013. A escalação desse jogo é um horror, tá? Eu vou falar depois. O Santos empata com o Coritiba, gols do Neilton e do Cícero. Aí o Coritiba, os 2 gols são do Alex, o meia, né? O Alex Cabeção. E por quê? Porque, primeiro porque eu gostava muito do Alex, mesmo o caso lá do Sidorf, né? Achava o Alex jogadoraço. E a gente sai na frente até, aí o Alex empata, o primeiro gol, golaço também, isso é louco. E depois faz o 2-1 e toma o 2-2. Só que, por que esse jogo me marcou muito? Primeiro que o primeiro gol é uma bola, eu não lembro o jogador do Coritiba que ajeita assim e vai tocar no meio por dentro. E eu tava observando o Alex, eu tava no 7-8, né, onde fica a torcida joga, só que um pouquinho mais pro lado direito, assim, quase na virada. E é no outro gol. E eu tava olhando o Alex e ele tava no meio da área, assim. Aliás, no meio da área não. Na direção do meio da área, só que mais pra trás. E ele foi indo. E o Dracena sai pra dar o combate, o zagueiro que tava com ele, eu não sei se era o Gustavo Henrique aquele dia, peraí. Era o Durval, não, era o Durval mesmo, né? A zaga inteira meio que dá um passo pro lado. E o Dracena sai pra cobrir o Durval e abre um caminho. E eu lembro que eu comecei a gritar, olha o Alex. Dito e feito, né? O Alex tem um caminho sozinho, ele caminha pra área, desfila, né? Melhor dizendo, até a área. A bola vai pra ele rasteira, ele dá uma cavada no Aranha, com o Aranha fica sem pai nem mãe. Um golaço, jogadoraço o Alex. Depois o segundo, já no segundo tempo, ele faz um gol de perna direita lá e empata esse jogo. Escalação do Santos, eu falei que era um horror. Tô aqui no Acervo Santista, que é um ótimo site. Aranha, Rafael Galhardo, depois Pedro Castro, Edu Dracena, Durval e Léo, Alan Santos, Cícero e Leandrinho, depois Cicinho e Montijo, Neilton e William José, e depois o Giba, técnico Claudinei Oliveira. Isso aqui é um terror. E detalhe, esse time ficou em 7º no Brasileirão naquele ano, isso é um absurdo. Por isso que às vezes eu falo, eu já brinquei com o Noronha até disso, a gente já discutiu, entre aspas, que esse time ter terminado em 7º, o trabalho do Claudinei foi incrível. Mas, enfim, o Coritiba, olha só do Coritiba, Vanderlei, que depois, um ano depois veio pra gente, né, no final de 2014, Vitor Ferraz, que em 2014 mesmo, no meio do ano, veio pra cá, Leandro Almeida, Chico e Bérbia, Júnior Urso, Robinho, aquele depois Palmeiras e Cruzeiro, Alex e Botinelli, lembra do Botinelli? Que aí ressuscitou no lugar dele, Geraldo, um atacante, acho que era angolano, caraca, deixa eu até ver aqui, Geraldo, ex-Coritiba, acho que era, é isso mesmo, angolano. Ruim pra caramba também. Geraldo, Everton Costa entrou no lugar dele. Meu Deus. E David. O David, o Gaguinho, que jogou aqui também, jogou muito aqui. O técnico era o Marquinhos Santos. Complicada. Mas foi uma lembrança bem legal que eu tenho desse jogo. 8º lugar, Santos 3, Santo André 0, no Paulista de 2009. 25 de março de 2009 esse jogo. E por quê? É um jogo comum, meio de Campeonato Paulista, primeira fase. Foi o segundo gol do Neymar na Vila Belmiro. Tava lá. E foi o terceiro só dele no profissional. E se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vi o Neymar e o Ganso atuando juntos.
Os gols foram do Maddison, puta no golaço do Maddison, com assistência do Neymar. Depois o gol do Triguinho e o terceiro do Neymar, retribuindo, com o Maddison retribuindo. O Maddison, o foda, tá? Não o lateral. Retribuindo a assistência do Neymar. Foram belos gols, tá? O do Neymar e o do Maddison. O do Triguinho nem tanto, o goleiro espalma pra dentro, mas foi bem legal também. Confronto bem legal lá. E estava na Vila. Fiquei bem feliz. O Neymar ainda era uma jovem promessa, claro. Já era muito falado, mas ainda era uma jovem promessa. E a escalação do Santos também era um horror, tá? Um horror. Fábio Costa, Luizinho, Fabiano Heller, Fabão e Triguinho. Meu Deus. Domingos entrou no lugar do Triguinho ainda. Roberto Brum, Rodrigo Souto, Maddison e Paulo Henrique Ganso. Que na época era só Paulo Henrique Lima ainda. Aí o Rony entrou no lugar dele. Lembra o Rony? Careca, tinha um aparelho, era atacante, jogou muito tempo no Flu e tal. Que é quem dá assistência pro primeiro gol do Neymar? Neymar, o Pará entrou no lugar dele e Kleber Pereira. Time comandado pelo Wagner Mancini. Cara, você vai olhando essas coisas e fala, meu Deus, que doideira. Sabe quem tava no Santo André? Marcelinho Carioca na época ainda. Eu não lembrava, atuou no jogo. Tava aquele Júnior Dutra que tava no Corinthians há pouco tempo. O Neneca, que infelizmente faleceu até esses dias, né? O ex-goleiro Neneca. Enfim, tinha um time bem... com nomes bem conhecidos do Santo André também. 7º lugar, Santos e Palmeiras, Brasileirão de 2019. Aquele 2-0 na Vila, gols do Gustavo Henrique e Marinho. Dia 9 de outubro de 2019. Na verdade, a gente já não brigava por muita mais coisa, né? O Flamengo já tinha meio que disparado. Mas era o vice-líder, terceiro colocado ali, né? Santos e Palmeiras. E o Santos amassa. Aquele jogo era pra ter sido bem mais, tá? O Santos perde muito gol no primeiro tempo. No segundo, para de jogar. Essa mania maldita que o Santos tem de tirar o pé em clássico quando faz 3 gols, assim, 2, 3 gols. O Santos fez isso também, mas amassou o Palmeiras. O Palmeiras deu vergonha, a torcida gritou olé até o final do jogo. O Felipe Melo com aquela ai meu Deus, aquela vontade dele de sair como machão, quis bater. E no final do jogo ainda foi lá dar entrevista falando: isso aqui não é pressão, não é nada, nós machucamos eles lá no primeiro turno. Machucaram a gente e ficaram atrás da gente na competição, né, na tabela. Porque é um jogador. Deixa eu ficar quieto. Passa pra lá. 6º lugar. Cadê o 6º lugar, meu Deus? Onde eu anotei o 6º lugar? Aqui, 6º lugar. E sabe quem foi expulso nesse jogo de 2019? William Bigode, que ainda estava no Palmeiras na época. 6º lugar, Santos e Atlético Paranaense, Libertadores de 2017. Vocês devem lembrar que a gente tinha vencido ainda por 3-2 e o jogo, eu não lembro porquê, tinha sido no estádio do Paraná. Eu não sei se a Arena da Baixada estava em reforma, sei lá. E o gol até que o Kaique faz aquele gol de letra, que o Vilani faz a famosa narração, né? Gol de videogame. Enfim, o Santos tem um bom jogo na ida, um 3-2, uma vantagem legal. Só que na volta, aquele time do Levi Coupe não jogou nada, como a maioria dos jogos não jogava, né? Mas o Vanderlei foi sem sacanagem, foi uma das atuações mais impressionantes que eu já vi de um goleiro ali na Vila Belmiro. O Vanderlei catou tudo aquele jogo, absurdo. E o gol era um belo contra-ataque, né? Puxado pelo Bruno Henrique pelo Ricardo Oliveira, aliás, e ele cruza e o Bruno Henrique faz o gol. E naquela, era oitavas de final, né? A gente passa para as quartas, depois é eliminado pro Barcelona de Guayaquil. Naquela vitória eu falei, será? Acho que dá esse ano, hein? Acho que dá. Não deu, infelizmente. A gente cai pro Barcelona de Guayaquil, mas o jogo foi mais legal, mesmo pela atuação do Vanderlei. E o belo gol, foi uma jogadaça do Ricardo Oliveira mesmo. Mas o Santos em si não jogou nada aquela partida. Mas conseguimos a classificação, vencendo os 2 jogos, né? E de volta. 5º lugar, Santos e Botafogo, Brasileirão de 2007. Primeira vez que eu fui na Vila Belmiro, por isso que tá aqui. 14 de julho de 2007. Aliás, primeira vez em jogos oficiais do Santos, né? Eu já tinha ido em jogo... Aqueles beneficentes, sabe? Eu lembro que eu fui em 2005, foi amigos do Robinho contra amigos do Carlos Alberto, talvez, sei lá. Sei que eu vi o Romário, o próprio Robinho, o Carlos Alberto, quem mais? Vários caras assim. O próprio Neymar, eu acho que joga esse jogo, com 13 anos, sei lá, 12. Mas enfim, já tinha ido na Vila, mas não em jogos oficiais. Foi a primeira vez em 2007. Outros tempos era bem mais... Não era mais... Como é que eu posso dizer? Não era tão fácil assim, né? Digamos. Ir ao estádio por questão mesmo de... Tipo, era muito jovem, não dava pra ir sozinho e tal, enfim. Marcos Aurélio, Rodrigo Tabata de falta e Moraes fizeram os gols. Eu não lembrava do gol do Tabata e nem do Moraes. Eu lembrava do Marcos Aurélio, não sei porquê. Mas eu fui pesquisar, claro. E aí o Santos, enfim, foi 3-0. Era o time do Luxemburgo e o Botafogo era comandado pelo Cuca, eu acho, na época. Alguma coisa assim. O Botafogo também estava bem no campeonato. Mas acho que inclusive foi a primeira derrota do Botafogo no campeonato. Foi essa aí.
Quarto lugar, cadê o quarto lugar na minha lista aqui? Ah, aqui, Santos e Atlético Mineiro, Brasileirão de 2012, 18 de outubro de 2012, 2-2, aquele gol do Neymar que pra mim é mais bonito que o gol do Puskás. Aquele gol que ele deixa o Hever e o Leonardo Silva praticamente um acertando o outro, depois corta o Júnior César, eu acho, e bate no canto do Vitor, fazendo 2-0. É que infelizmente o Santos toma o empate assim, no primeiro tempo ainda, e de forma toda errada, digamos assim. O primeiro gol, inclusive o do Santos, né, é o gol mais rápido que eu já vi na Vila. É o gol do Miralles com 18 segundos, um lançamento, acho que o Léo lança, não lembro quem vem, desvia uma casquinha, talvez o Henrique, o volante. Aí o Felipe Anderson dispara pelo lado esquerdo e cruza, o Miralles completa no canto, depois o Neymar faz aquela obra-prima, isso com 10, 12 minutos, e depois consegue tomar era um jogo inclusive de número 200 do Neymar com a camisa do Santos. Aí consegue tomar um gol de cabeça do Bernard com 1,65 cabeceando. É inacreditável. É o Bernardo Alegria nas pernas, tá? Que tá no Atlético até hoje. O Jô depois empata. E também foi bem legal porque foi a primeira vez que eu vi o Ronaldinho, né? O Ronaldinho Gaúcho, pô. Igual o caso do Sidorf e do Alex, né? Aqueles caras que tu vê pela televisão, tu fala, caraca, pô, Ronaldinho e tal. Ele nem jogou nada esse dia, mas ele até participa do primeiro gol, acho. Ajeitando a bola, mas enfim, foi bem legal. Pelo golaço do Neymar, poderia ter vindo a vitória, é verdade, mas paciência. E por ter visto o Ronaldinho, como eu disse, né? Terceiro lugar, o top 3. Santos 6, Goiás 1, Brasileirão de 2019, 4/8 de 2019, 4 de agosto. Eu lembro que foi de manhã, né? Foi um domingo de manhã, aquele jogo das 11. Um amasso completo. O Santos faz em ritmo de treino mesmo. Poderia ter feito mais até. E eu lembro que eu assisti com 2 amigos meus atrás do gol ali, onde é o setor hoje do Neymar, né? Que é entre o portão que era a antiga Sangue Jovem, né? Agora tem o lounge lá embaixo. Eu assisti ali no meio, primeira vez que eu fiquei ali. Achei um lugar bem confortável. E os gols, o Santos fez 4 gols ali, né? No primeiro tempo. 4 ou 3? Acho que foram 3, né? 3 no primeiro tempo e 3 no segundo. Carlos Sanches, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Sacha, Soteldo e Soteldo fizeram 6-0. E o Kaique, aquele mesmo que jogou aqui, desconta já quando estava 6, no final do jogo, o 6-1. Mas foi bem legal, o Santos assume a liderança, né, do Brasileirão. Infelizmente a gente perde depois, mas foi uma manhã que tipo, tudo deu certo, o Santos jogou pra caramba, dominou. Inclusive é o Jorge Décio que comanda, não é nem o Sampaoli, né? É o Jorge Décio que estava na beira do campo aquele dia, porque o Sampaoli estava suspenso. Mas foi muito, muito legal também esse jogo. Pena que não deu título no final do ano, né? Segundo lugar, o Santos e Corinthians aqui, porque bater no Corinthians é sempre bom, né? Tomara que quarta-feira a gente vença também, porque se perder eu vou ficar muito triste, muito puto. Mas o 2-0 do Brasileirão de 2017, foi 10 de setembro esse jogo de 2017. Gols do Lucas Lima e do Ricardo Oliveira, e foi legal porque o Corinthians estava naquele ano, que foi campeão brasileiro com o Carille, eles fizeram o primeiro turno invicto, né? E aí começou meio que ter uma queda e tal, e talvez é o único jogo que, eu não sei se o único, mas é um dos jogos que realmente o Santos foi muito melhor que eles. Até o Vanderlei fazia os 2 milagres dele por jogo, né, como era padrão, mas realmente o Santos mereceu a vitória e tal, especialmente pelo primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo do Santos foi bem, bem bom, e enfim, mas foi bem legal, e como eu disse, é muito bom ganhar deles, né, é sempre bom. E foi o ano lá que eles ganharam, a gente ficou em terceiro até, né? Poderia ter, se não tivesse desperdiçado alguns pontos bem idiotas também, poderia ter brigado pelo título até o final, mas paciência. Mas fica aí em segundo lugar. Em primeiro, não poderia ter outro, é o único título que eu acho que eu vi na Vila, o jogo do título, por exemplo, tirando, como eu falei, o Paulista Sub-20, Libertadores Feminina, Série B eu não conto, obviamente, mas o Santos e Palmeiras de 2015. O título paulista estava lá, o Santos fez por 2-1, né, gols do David Braz e do Ricardo Oliveira. Depois, nos pênaltis, conquista a taça do Campeonato Paulista. Infelizmente, o ano não terminaria bem, né, contra o Palmeiras pra gente, mas foi um título, em cima de um rival bem legal. O último em cima de um rival, né, porque depois disso a gente vence o Paulista em cima do Audax, mas, enfim, foi legal na época, claro, mas contra o Palmeiras foi bem mais. E eu tava lá na Vila, a Vila tava um absurdo aquele dia, lotada, uma pressão gigantesca, e foi bem legal também, claro. Como eu disse, eu não fui em tantos, tipo, 2011, o título paulista era mais difícil, né? O ingresso as condições eram mais difíceis de ir, assim, de questão de ingresso ser caro, para quem não era sócio, por exemplo, não era, enfim. Mas foi bem legal. Esse aqui, e poderia até, eu até coloquei 2 assim que eu pensei, mas não coloquei porque o final foi melancólico, mas tipo,
Poderia ter colocado o Santos e Vasco também em 2023, é que tudo daquele ano eu quero esquecer. Mas a atmosfera da Vila aquele dia estava como poucas vezes eu vi. O Santos e Cruzeiro na Copa do Brasil de 2014, a Vila explode com gol, né, logo no começo do Robinho. Foi também muito legal. Infelizmente no final, né, não deu, a gente ia para a final da Copa do Brasil, mas o resultado deixou muito triste, não valia a pena colocar. E tinha mais um, qual foi o outro que eu tinha separado, mas acabou que eu não coloquei, não escolhi. Não lembro, mas era também uma vitória que não valeu muita coisa, algo assim. Eu não sei, talvez tenha sido contra o Grêmio, na Libertadores de 2007, também a Vila estava um absurdo, mas infelizmente não valeu de nada, né? A gente não classificou, então foi meio triste. Mas é isso, meu top 10 de jogos marcantes na Vila, cada um por um motivo, você pode ver, né? Por jogador histórico, por vencer, por um simples jogo de que eu esperava alguma coisa, enfim. Tem bastante aí. E você, comenta aí, quais são os principais que você gostou da Vila? Que você gostou de assistir lá, que já esteve lá e te marcaram? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!